Olá, meus irmãos, vamos continuar aí a nossa aula sobre soteriologia. Eu já introduzi esta matéria falando a respeito do que é a soteriologia, essa doutrina que é a doutrina da salvação, e hoje nós estamos na segunda parte dela. Eu, a partir de hoje, quero falar sobre os 6 pilares da soteriologia, que são adoção, justificação, regeneração, santificação, redenção e, por último, a glorificação. Então, pelo menos mais 6 encontros aí onde falaremos sobre estes degraus interessantes para que sejamos salvos. Lembrando que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não é nosso, não é? Mas é de Deus, é um dom gratuito vindo do próprio Deus. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre adoção. E para lermos sobre esse tema interessante, eu quero deixar registrado primeiro capítulo, versos 10 a 13 do Evangelho de João, que diz assim: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E o verso-chave, que é o verso número 12, diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando nós lemos a respeito de adoção, nós vamos ter que tomar as cartas de Paulo para embasarmos essa defesa que é tão elementar. Quando Paulo escreve aos Efésios, aos Romanos e também aos Gálatas, ele fala a respeito de adoção. Ele faz uma comparação a respeito de Israel. E diga-se de passagem que quando nós lemos na Bíblia a respeito de filiação, nós vamos entender que Deus tem 4 tipos de filho: Jesus por geração, Israel por eleição, os anjos Adão e Eva por criação e a igreja por adoção. E Paulo então ele vai falar a respeito dos judeus, onde Jesus nasceu. Quando ele se humaniza, ele se faz judeus, e os judeus não receberam. A nação de Israel foi eleita por Deus como filho por eleição, mas eles não receberam. Por isso que quando João ele vai escrever palavras de Jesus no capítulo 1, conforme lemos verso número 12, mas a todos quanto receberam, porque ele veio para o que era seu, ele veio para os humanos, ele veio para o planeta, ele veio para aquilo do qual ele foi designado, mas os seus, os judeus, onde ele nasceu, não o receberam. Logo, todos que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Logo aí entra a questão da igreja. Paulo vai falar a respeito da dispensação da lei, tratando do judaísmo em si, aquela questão dos ritos, não é? Da lei dada por Deus a Moisés, e ela serviu-nos como tutor, serviu-nos como curador, uma espécie de tutor que traz o filho que é herdeiro, mas que é menor de idade e não tem como herdar até que chegue à maioridade. Ou seja, chegou a plenitude dos tempos, chegou Cristo, e com isso a dispensação da graça. Olha que coisa maravilhosa. E aí Paulo, inclusive, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que os judeus são filhos de Deus, mas não apenas os judeus. E aí ele vai colocar os gentios e vai dizer que não são apenas aqueles que são filhos na carne, mas os que Cristo adotou através dessa dispensação e através daqueles que aceitaram-no como Salvador. Quando lemos Romanos, no capítulo de número 8, verso 14, olha o que Paulo diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ele está falando da lei. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, o chamamos de papaizinho, de paizinho. Aí ele vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, somos filhos de Deus por adoção. Não aceite menos do que isso. Deus adotou-nos, Deus escreveu-nos o nome no livro da vida, e nós seremos
redimidos por Ele, né? Ou fomos redimidos, melhor dizendo. Seremos arrebatados por Ele, glorificados para estarmos juntos com Ele uma eternidade. Então, nessa segunda parte dessa aula, você precisa de entender que você foi adotado. Que Deus em Cristo te abençoe. Somos irmãos em Cristo, herdeiros e cordeiros com Cristo, através da sua morte, para a glória e louvor do seu eterno nome. Você gostou dessa aula? Curta, comente e, mais do que isso, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu te espero na próxima aula, onde estaremos falando sobre justificação. Forte abraço, Deus te abençoe.